Seu cérebro pode mudar. E essa mudança começa hoje. Neste vídeo educativo, você vai descobrir como aplicar os princípios da neuroplasticidade para manter a mente ativa, criativa e saudável, mesmo após os 60 anos. Vamos explorar como o cérebro envelhece, mas também como ele pode se renovar, se reorganizar e se transformar todos os dias. Você vai entender o papel do sono, da alimentação, dos vínculos afetivos, do ambiente, da fé e dos pequenos hábitos diários no rejuvenescimento cerebral. Baseado em dados reais, pesquisas atuais e estratégias práticas, este vídeo é um convite para viver com mais lucidez, autonomia e propósito. Assista até o fim e aprenda como ensinar seu cérebro a florescer, mesmo com o passar do tempo. Imagine acordar um dia e descobrir que seu cérebro não está afadado ao envelhecimento inevitável. Que, assim como os músculos podem ganhar força mesmo com a idade, o cérebro também pode se renovar, criar novos caminhos e transformar completamente sua forma de funcionar. Isso não é um ideal utópico, é neuroplasticidade. E entender esse conceito pode ser o divisor de águas entre um envelhecimento passivo e um envelhecimento ativo, cheio de vitalidade mental, memória afiada e presença plena. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar ao longo da vida, formando novas conexões neuronais em resposta a estímulos, experiências e aprendizados. Durante décadas, acreditou-se que após certa idade, especialmente depois dos 60 anos, o cérebro começava a perder essa flexibilidade. No entanto, estudos das últimas 2 décadas mostram exatamente o contrário. Cientistas como Michael Merzenich, um dos pais da neuroplasticidade moderna, demonstraram que o cérebro é um órgão adaptável por excelência, capaz de transformar sua estrutura em resposta ao uso que fazemos dele. O que isso significa na prática? Significa que todo dia pode ser uma nova oportunidade para o cérebro se renovar. Caminhar por uma nova rua, aprender uma nova receita, conversar com uma pessoa desconhecida ou simplesmente trocar a mão que escova os dentes. Cada experiência diferente ativa redes neuronais distintas, forçando o cérebro a criar novas ligações, como se estivesse criando rotas alternativas para chegar ao mesmo destino. E quanto mais caminhos ele tiver, mais resiliente ele se torna frente a desafios como estresse, esquecimento e até mesmo doenças neurodegenerativas. A ciência vai além da teoria. Pesquisas com idosos que praticam atividades cognitivas regulares, como aprender idiomas, tocar instrumentos ou resolver desafios mentais, mostram resultados impressionantes. Em um estudo publicado na revista Frontiers in Aging Neuroscience, idosos que aprenderam algo completamente novo por pelo menos 30 minutos ao dia durante 12 semanas apresentaram um aumento de densidade da substância cinzenta em áreas relacionadas à memória e tomada de decisão. Mas não se trata apenas de atividades mentais. A neuroplasticidade também responde ao corpo. Práticas como caminhada ao ar livre, dança, jardinagem e yoga influenciam diretamente a liberação de neurotransmissores, como dopamina e serotonina, essenciais para a formação de novas conexões sinápticas. Além disso, o exercício físico aumenta a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, um tipo de proteína que literalmente age como adubo para as células nervosas. Outro aspecto fundamental é o sono. Durante o sono profundo, especialmente na fase REM, o cérebro reprocessa informações e consolida memórias. Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite tendem a ter desempenho cognitivo inferior, inclusive em tarefas simples como lembrar nomes ou resolver pequenas decisões. Um cérebro bem descansado tem maior capacidade de aprender, adaptar e se renovar. E há ainda a questão da alimentação. Alimentos ricos em ômega 3, antioxidantes e polifenóis, como peixes de águas frias, nozes, frutas vermelhas e azeite de oliva, favorecem a saúde cerebral ao combater inflamações e promover a integridade das membranas neuronais. Um estudo da Universidade de Harvard concluiu que dietas anti-inflamatórias estão diretamente ligadas à preservação da função cognitiva em pessoas com mais de 60 anos. Portanto, o cérebro não precisa seguir um roteiro de decadência. Ele pode ser reescrito. E essa reescrita não exige revoluções drásticas, mas sim pequenos hábitos consistentes. Aprender, se movimentar, dormir bem, comer melhor, se desafiar. A neuroplasticidade é como um músculo invisível que, quando exercitado, devolve não só a agilidade mental, mas também o entusiasmo pela vida. Muitas pessoas acreditam que o declínio da memória ou da atenção é um destino inevitável. Mas a neurociência mostra o contrário. O cérebro é uma ferramenta viva, moldável, que responde com entusiasmo quando estimulada. E esse estímulo está ao alcance de qualquer pessoa, todos os dias, a partir de ações simples. Rejuvenescer o cérebro não é uma promessa milagrosa.
É um processo contínuo, diário, construído com escolhas que promovem conexão, movimento, descoberta e cuidado. O verdadeiro segredo da longevidade mental não está em pílulas ou fórmulas mágicas, mas na consciência de que, ao ensinar o cérebro a se renovar, estamos ensinando a nós mesmos a viver melhor, com mais clareza, presença e alegria. E esse é apenas o começo. Aos poucos, a ciência foi desmistificando a ideia de que o envelhecimento do cérebro é sinônimo de perda irreversível. E a cada estudo publicado, fica mais claro que a chave para preservar a saúde cognitiva não está em fórmulas secretas ou terapias inatingíveis, mas em decisões acessíveis a todos. Uma dessas descobertas impactantes é o papel das emoções positivas na neuroplasticidade. Estados emocionais como gratidão, esperança e compaixão não apenas melhoram o humor, eles ativam áreas cerebrais relacionadas ao aprendizado, à memória e à criatividade. Ou seja, sentir-se bem não é só um benefício emocional, é um combustível para o cérebro se renovar. Pesquisas conduzidas pela Universidade da Califórnia mostraram que idosos com altos níveis de engajamento social apresentavam maior volume de matéria cinzenta nas regiões do cérebro, associadas ao raciocínio lógico e à memória recente. O simples ato de conversar, compartilhar histórias, rir e ouvir o outro cria estímulos constantes para a mente, como se ela estivesse em treino ativo. E não se trata de grandes encontros. Às vezes, uma ligação para um amigo, um passeio no mercado ou uma conversa na feira de domingo já são suficientes para manter o cérebro em movimento. Outro elemento transformador é o aprendizado contínuo. Não importa a idade. O cérebro responde com entusiasmo à descoberta. Aprender um novo idioma, fazer um curso online, estudar história da arte ou mesmo aprender a usar um novo aplicativo. Tudo isso desafia o cérebro a expandir suas conexões, a sair da zona de conforto e a ativar áreas que estavam em repouso. O aprendizado cria o que os neurocientistas chamam de reserva cognitiva, um tipo de proteção extra contra o desgaste natural do tempo. E não podemos esquecer o poder das artes. Ouvir música, cantar, pintar, dançar ou escrever poesia ativa regiões do cérebro que normalmente não são estimuladas nas tarefas do dia a dia. Uma pesquisa da Universidade de Helsinki mostrou que pacientes com Alzheimer que participavam de sessões regulares de canto em grupo mantinham habilidades linguísticas e memória verbal por mais tempo do que aqueles que não tinham qualquer envolvimento artístico. A arte, além de expressar emoções, é um motor de conexão neuronal. Mas é preciso também olhar para os vilões silenciosos da neuroplasticidade. O estresse crônico, por exemplo, é um dos principais fatores de declínio cognitivo. Ele libera em excesso o hormônio cortisol, que em níveis elevados por longos períodos danifica regiões cruciais do cérebro como o hipocampo, responsável pela memória e aprendizagem. Combater o estresse não é apenas uma questão emocional, é uma estratégia direta para preservar a capacidade do cérebro de se adaptar, aprender e crescer. Práticas como meditação, respiração consciente, oração, visualizações guiadas ou simplesmente caminhar em silêncio na natureza têm efeitos diretos na redução do cortisol e na ativação de regiões do cérebro associadas ao equilíbrio, à empatia e ao autocontrole. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que apenas 8 semanas de meditação diária foram suficientes para aumentar a densidade de massa cinzenta no córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento lógico e pelo controle emocional. Outro fator crucial é a autoestima. Quando uma pessoa acredita que não é capaz de aprender ou acha que é velha demais para mudar, o cérebro responde com desânimo e retração. Mas quando há autoconfiança, quando se acredita que ainda há tempo e possibilidade, o cérebro responde com expansão. A atitude mental, nesse contexto, é como uma lente. Ela pode ampliar ou limitar o que o cérebro será capaz de realizar. É por isso que tantas pessoas redescobrem talentos e paixões após os 60 anos. Elas mudam a forma como se veem. E é fundamental lembrar: cada cérebro é único. As experiências de vida, os traumas, os vínculos afetivos, as perdas e as conquistas moldam o funcionamento interno da mente de uma forma que nenhuma outra pessoa consegue reproduzir. Por isso, o processo de neuroplasticidade não segue uma receita única. Ele é personalizado, vivo, construído em ritmo próprio. E isso também é libertador, pois mostra que não há um padrão ideal de envelhecimento cerebral, ao seu caminho com suas descobertas e seus aprendizados. Neste momento, imagine uma senhora que decide voltar a estudar depois dos 70. Ela se matricula em um curso de literatura, começa a ler autores que nunca havia conhecido e, aos poucos, redescobre o prazer das palavras. Com isso, volta a escrever cartas para os netos, passa a debater ideias, a lembrar detalhes de histórias da infância.
Seu cérebro, antes considerado lento ou enferrujado, se ilumina com novas conexões. Ela não ficou mais jovem no calendário, mas sua mente rejuvenesceu. Esse é o poder da neuroplasticidade. Devolver o brilho aos olhos de quem pensava que já era tarde demais. Devolver ao cérebro a chance de ser um eterno aprendiz. Mostrar que mesmo quando tudo parece estagnado, há sempre um caminho invisível se formando. Basta dar o primeiro passo. E esse caminho não se constrói em silêncio. Ele é feito de vozes, ideias, memórias, curiosidade e movimento. Ele é feito de gente viva. E é por isso que continuar a estimular o cérebro todos os dias não é apenas uma estratégia de saúde. É um ato de esperança, de resistência e de amor pela própria vida. Embora muitos ainda associem o envelhecimento a um processo de perda, a neuroplasticidade convida a uma visão oposta, a de um cérebro que, ao invés de definhar, pode florescer. Para isso, é necessário um solo fértil, e esse solo é feito de propósito. Ter um propósito claro, algo que mova a alma diariamente, é um dos maiores estímulos ao funcionamento saudável do cérebro. Estudos conduzidos pela Universidade de Michigan demonstraram que idosos com forte senso de propósito apresentavam níveis mais baixos de inflamação, maior densidade de conexões neurais e menor risco de desenvolver demências. Esse senso de direção, de que ainda há algo a viver, algo a construir, algo a transformar, atua como um sistema de ignição cerebral. Ele estimula redes de atenção, ativa o sistema límbico, regula o sono e até reduz inflamações no corpo. Por isso, quando alguém encontra um motivo verdadeiro para se levantar da cama, seja um neto, um jardim, um projeto, um grupo de amigos, sua mente responde com vitalidade. Outro aspecto negligenciado, mas profundamente impactante, é a capacidade de rir. O riso, além de aliviar tensões, tem efeito direto sobre a produção de endorfinas e sobre a plasticidade cerebral. Um estudo realizado no Japão com idosos institucionalizados mostrou que aqueles que participavam de sessões semanais de comédia, teatro e contação de histórias mantinham um desempenho cognitivo superior por mais tempo. Rir, além de prazeroso, é um estímulo cognitivo poderoso. Nesse contexto, a memória também ganha um novo significado. Ela deixa de ser apenas o ato de lembrar e passa a ser um instrumento de conexão e identidade. Ativar a memória, revendo álbuns antigos, contando histórias da juventude, participando de rodas de conversa, fortalece a integração das redes neurais e previne o isolamento emocional. E, curiosamente, ao compartilhar lembranças, muitos idosos resgatam não apenas fatos, mas também emoções, sonhos e projetos que haviam sido guardados. A memória, então, passa a ser um jardim replantado com amor. Outro fator-chave é o ambiente físico. Um espaço desorganizado, sem luz natural ou estímulos visuais, pode induzir a apatia mental. Por outro lado, ambientes organizados, com presença de plantas, cores suaves, ventilação natural e objetos significativos, têm impacto positivo comprovado na ativação cerebral. A neuroarquitetura, a área que estuda como os ambientes influenciam o cérebro, sugere que a casa onde se vive pode ser tanto uma prisão mental quanto um santuário de estímulo. Por isso, renovar os espaços, abrir janelas, colocar músicas suaves ao fundo, mudar móveis de lugar ou simplesmente colocar flores na mesa são atitudes aparentemente pequenas, mas que despertam novas rotas neurais. O cérebro percebe o novo e ele responde. Tudo o que quebra a rotina, tudo o que surpreende, tudo o que convida ao olhar mais atento, favorece a plasticidade. E esse é um convite diário, criar novidades, ainda que dentro do mesmo lugar. Mas talvez um dos maiores desafios da neuroplasticidade esteja em lidar com a dor. Perdas, lutos, mudanças forçadas, doenças. Tudo isso coloca o cérebro em estado de defesa e muitas vezes o leva ao que os especialistas chamam de congelamento cognitivo. Um estado onde a mente evita criar, evita arriscar, evita sair do lugar. Nestes momentos, o que pode parecer fraqueza, pedir ajuda ou parar por um tempo, é na verdade um gesto de reinício. O cérebro precisa de espaço para reorganizar-se depois de uma ruptura. A aceitação da dor, a transformação da perda em aprendizado, a coragem de continuar com marcas, tudo isso forma o caminho mais profundo da neuroplasticidade. Porque o cérebro não é apenas uma máquina de pensamento. Ele é um território emocional, sensível, que responde aos afetos tanto quanto aos estímulos lógicos. E muitas vezes uma conversa sincera, um abraço, uma reconciliação fazem mais pela saúde mental do que qualquer remédio. Dentro desse entendimento, o envelhecimento se torna mais humano. Ele deixa de ser um declínio e passa a ser um campo fértil de reinvenções. A beleza no rosto que se transforma com os anos, a sabedoria no corpo que desacelera, a potência na mente que escolhe lembrar do que é essencial.
A neuroplasticidade é a linguagem silenciosa que o cérebro usa para dizer: estou vivo, ainda posso aprender, ainda posso mudar. E essa mudança, para acontecer, não exige pressa, ela pede constância, como um rio que esculpe a pedra não pela força, mas pela persistência. Pequenos atos repetidos todos os dias: caminhar, rir, agradecer, conversar, aprender, respirar com calma, organizar a casa, cuidar de si, são as verdadeiras ferramentas da renovação cerebral. Ao final do dia, o cérebro não se pergunta quantos anos temos, ele responde ao que oferecemos a ele: estímulo ou estagnação, silêncio ou curiosidade, medo ou intenção. E é nessa escolha silenciosa, feita a cada manhã, que o cérebro desenha o mapa do seu próprio futuro. Porque mesmo sem perceber, estamos a cada dia ensinando nosso cérebro a viver, ou a envelhecer. Há um ponto em que a neuroplasticidade deixa de ser apenas um conceito científico e se transforma em uma decisão pessoal. Uma escolha íntima, silenciosa, mas poderosa. Porque na prática, ensinar o cérebro a rejuvenescer é assumir um compromisso diário com a vida, mesmo quando ela insiste em desacelerar. É como regar uma planta todos os dias sem ver imediatamente os frutos, confiando que por trás das aparências algo está se transformando. Nesse cenário, a alimentação também se revela uma aliada decisiva. O cérebro, como qualquer outro órgão, depende diretamente dos nutrientes que recebe. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes de água fria, sementes e oleaginosas, auxiliam na formação de novas sinapses. Frutas vermelhas e vegetais escuros são potentes antioxidantes naturais, combatendo o envelhecimento celular. O consumo adequado de água mantém a condução elétrica entre os neurônios, favorecendo a clareza mental. Comer bem não é mais um luxo, é uma estratégia de saúde cerebral. Também é impossível falar em renovação cerebral sem mencionar o sono. Durante o repouso, o cérebro realiza uma espécie de faxina neurológica. Consolida memórias, elimina toxinas, reorganiza informações e libera hormônios fundamentais para o equilíbrio emocional. Uma noite bem dormida é mais eficaz para o raciocínio do que horas de leitura cansada. Dormir é, portanto, uma estratégia ativa de reestruturação da mente. E não apenas dormir, mas respeitar ciclos, criar um ambiente escuro, silencioso, livre de telas e ruídos. O descanso é tão essencial quanto o movimento. A espiritualidade, em sua forma mais ampla e livre de dogmas, também contribui para a neuroplasticidade. Ter fé, cultivar rituais de conexão, sentir-se parte de algo maior, tudo isso estimula áreas do cérebro relacionadas ao bem-estar, à empatia e à superação. Um estudo conduzido no Brasil com idosos praticantes de meditação e oração mostrou que eles tinham menor incidência de depressão, maior resiliência emocional e melhores resultados em testes de memória. E quando olhamos para as relações, percebemos outro pilar fundamental: o afeto. O cérebro se desenvolve em resposta ao vínculo. O toque, a escuta, o olhar, o acolhimento, tudo isso forma circuitos de confiança, segurança e abertura. Estar em boa companhia não é apenas agradável, é terapêutico. Um almoço em família, uma tarde com amigos, uma troca sincera entre vizinhos. Cada uma dessas situações acende partes do cérebro que favorecem a estabilidade emocional e a renovação cognitiva. No entanto, é preciso também olhar para o futuro com intencionalidade. Fazer planos, por menores que sejam, cria antecipação positiva. Esperar por algo, uma viagem, um novo livro, uma reforma na casa, um curso novo, ativa os centros cerebrais ligados à recompensa. Isso faz com que o cérebro se mantenha em estado de alerta positivo, favorecendo a concentração, a criatividade e o bom humor. O futuro, nesse caso, funciona como uma alavanca para o presente. E talvez a mensagem mais bonita de toda essa jornada seja esta: nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender, para mudar, para se reencantar com a própria mente. Nunca é tarde para desafiar os limites impostos pelo tempo, pelas dores, pelas perdas. O cérebro não tem idade para recomeçar. Ele apenas precisa ser convidado. E quando convidado, ele responde. Portanto, ensinar o cérebro a rejuvenescer todos os dias é um gesto de coragem, é olhar para si com compaixão, com paciência, com vontade de viver melhor. É entender que mesmo com tudo o que a vida já nos exigiu, ainda há espaço para florescer. E que o cérebro, esse companheiro silencioso de todas as nossas experiências, está sempre pronto para mais um passo. Que cada manhã seja então uma nova chance. Que cada conversa, uma nova trilha. Que cada gesto, uma nova ponte. Porque mesmo invisível aos olhos, a transformação está acontecendo. E o cérebro, em sua sabedoria silenciosa, sabe o caminho. Basta que a gente o alimente com estímulo, com amor, com sentido.
e ele retribuirá com lucidez, criatividade e presença. Assim, ao final do dia, o que realmente conta não é o que perdemos com o tempo, mas o que ainda decidimos criar, com tudo o que ainda somos. A neuroplasticidade não é um milagre, é uma escolha. E escolher viver de forma ativa, plena, curiosa, é o maior presente que podemos dar ao nosso cérebro. E, por consequência, à nossa vida.